Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro tem a satisfação de promover esta tarde a solenidade virtual de inauguração do retrato do excelentíssimo senhor desembargador Najib Slaib Filho na Galeria dos Conferencistas Eméritos da Escola. A homenagem acontece por este webinário que tem por tema o juiz. Teremos abertura do diretor-geral, palestra do homenageado e participações especiais do excelentíssimo senhor desembargador Cláudio de Mello Tavares, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o excelentíssimo senhor desembargador Bernardo Moreira Garcês Neto, corregedor-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e a excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Barros Gutierrez Slaib, juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A virtual emerge na direção-geral do excelentíssimo senhor desembargador André Gustavo Correia de Andrade. Um excelente evento a todos. Pronto, agora eu botei o microfone ativo. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um evento da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, sempre trazendo conteúdo importante, relevante para a sociedade, para a nossa comunidade jurídica. E hoje é um evento muito especial, porque neste evento nós vamos homenagear um grande magistrado, grande homem público, professor da nossa Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e tem uma história que se confunde com a da escola, e que é um grande amigo e colega, que é o nosso querido Najib Slaib Filho. Najib Slaib Filho, como eu disse, tem a sua história misturada com a história da Escola da Magistratura. Ele faz parte da escola desde a sua origem, desde o seu nascimento. E é uma pessoa conhecida de tantos alunos, de colegas, pelo seu trabalho incessante em prol da disseminação do conhecimento jurídico. É uma honra muito grande poder homenagear esse grande magistrado, esse grande professor, e para mim um privilégio especial. Na verdade, Najib Slaib Filho já deveria constar dessa galeria de conferencistas eméritos há muito tempo, há muitos anos, mas por circunstâncias da vida que, para mim, são muito prazerosas, coube a mim, na minha direção, fazer essa homenagem. Então, eu estou muito feliz, eu estou muito grato de ter essa oportunidade de homenagear um magistrado que, para mim, é um exemplo, sempre foi um exemplo para mim, um farol, um paradigma, e que tem muitas características bonitas. Além de ser um grande intelectual, um grande magistrado, é um homem humilde, que sempre esteve disposto a ajudar os colegas mais novos, como eu no começo da carreira, quando eu estava em vara de fazenda pública e Najib Slaib Filho estava lá. Ele era uma pessoa a quem eu sempre recorria nas horas de aperto, nas horas de dúvida, e ele estava sempre disposto, de forma carinhosa, sem nenhum tipo de ar de superioridade, né, para com um colega tão mais novo, para ajudar, enfim, para se colocar à disposição. Esse é o Najib, essa é a pessoa que nós amamos, o colega que nós reverenciamos e que hoje homenageamos aqui na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Aqui nós vamos ter figuras notáveis para fazer essa homenagem ao nosso querido Najib. Teremos a presença aqui do nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio de Mello Tavares, o nosso querido corregedor, desembargador Bernardo Moreira Garcês Neto, e teremos também a primeira-dama, a doutora Maria Cristina Barros Gutierrez Slaib, que é uma companheira de vida aqui do nosso Najib Slaib Filho, que está sempre ao lado dele, em todos os momentos, também professora da Escola da Magistratura. Então, para mim, é um motivo de muita satisfação, de muita alegria e de júbilo. Eu quero chamar agora um pequeno vídeo, né, que realmente é uma homenagem singela que nós preparamos com muito carinho para o nosso homenageado. Então, se já estiver pronto aqui o nosso vídeo, por favor, vamos exibi-lo. Ética na busca pela justiça, comprometimento e aplicação das leis com viés social. Marcas da trajetória de um grande jurista, Najib Slaib Filho. Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde 2001. Um exemplo, um currículo invejável. Cursou Direito na Universidade Federal Fluminense. É especialista em metodologia do ensino superior e mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio.
Foi escrivão da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio, promotor de justiça, juiz. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio, é presidente da 6ª Câmara Cível, presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, presidente da Comissão de Rastreamento do Sistema Informatizado de Distribuição da 1ª e 2ª Vice-Presidências e membro efetivo do órgão especial. Terceiro vice-presidente do Instituto de Magistrados do Brasil, membro da Comissão de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados Brasileiros. Professor, orientador de monografias e escritor, o desembargador Najib tem um carinho especial pelo magistério. Adora ensinar. A pessoa tem que ser vista de acordo com a sua individualidade. A pessoa tem que ser vista de acordo com a diversidade. A pessoa tem que ser vista de acordo com o seu papel social. É um incentivador da troca de ideias, valoriza o pensamento. Professor titular da Universidade Salgado de Oliveira, membro da Academia Fluminense de Letras, da Academia Niteroense de Letras e do Cenáculo Fluminense de História e Letras, membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. São 13 livros publicados. As obras tratam de temas como ação popular, Constituição Federal, sentença cível, lei do inquilinato, ação declaratória de constitucionalidade, reforma da justiça, conciliação e juiz leigo, responsabilidade civil, escolas judiciais, tutela cautelar, magistratura, gestão judiciária e vocabulário jurídico. Ao longo da carreira, teve publicados mais de 150 artigos e, como palestrante, conferencista e debatedor, Najib já participou de quase 1000 eventos. A música é uma paixão, está em sua alma, em especial o violino, que embala os eventos promovidos por ele. Na Emerge, é presidente do Fórum Permanente da Justiça na Era Digital desde o ano passado. À frente do fórum, trouxe importantes debates para a escola. Em tempos de pandemia, o Fórum adotou a tecnologia e promove eventos virtuais com a participação de palestrantes de várias regiões. No webinário A Prova no Processo Digital, em julho deste ano, o desembargador falou sobre a situação dos juízes durante a pandemia. Geralmente nós já somos inseguros com a questão de prova. Muito bem. E estamos mais inseguros ainda nessa época de pandemia. Por que a pandemia? Porque a pandemia deu uma transformação radical em toda a sociedade, em todos os países do mundo. Para nós, no nosso estado do Rio de Janeiro, no Brasil, nós mergulhamos. A justiça mergulhou toda numa era digital. Uma trajetória que tem como base a família, pais, esposa, filhas e netos, e também a equipe de trabalho. E nós, da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, esperamos poder contar sempre com a presença indispensável do mestre Najib Slaib Filho. E é uma honra homenageá-lo. Seu retrato passa a integrar a galeria dos conferencistas eméritos da escola. Sua imagem se eterniza em nossa história. Bom, tá aí, Najib, um vídeo que foi preparado com muito carinho, é uma homenagem singela. Na verdade, nós gostaríamos de estar podendo prestar essa homenagem ao vivo e a cores, podendo abraçá-lo, enfim, trocar essa energia, enfim, esse calor humano que é tão importante que a gente tem sentido falta nessa pandemia. Mas, enfim, receba, ainda que virtualmente, o nosso abraço, o nosso carinho. Olha aqui, eu não posso te entregar agora pessoalmente, mas a sua placa aqui, viu? Depois eu vou ter o prazer de entregar aqui para você, tá? Que preparamos também com muito carinho.
e pode ter certeza que você é para nós uma referência, Najib. Você, para mim, é um exemplo de magistrado, de jurista, de escritor, de professor, e a EMERGE conta sempre com você, precisa de homens e magistrados como você. Receba o meu carinho e o meu abraço. Agora nós vamos ter, segundo me falaram no cerimonial, alguns pequenos vídeos, né, de depoimentos que foram preparados para você. Vamos, então, começar com eles? Meu querido irmão Najibinho, queremos lhe dizer da nossa profunda emoção ao saber dessa homenagem que seus pares lhe fazem ao alçar a sua foto na galeria de professores eméritos da EMERGE. Relembro aqui palavras de Jorge Luiz Borges, que nos fala: quem realiza um sonho, constrói uma parcela de sua própria eternidade. Você, meu irmão, uma figura solar, construiu neste templo da sabedoria uma parcela de sua eternidade. Najibinho, neste momento de reverenciamento, trazemos aqui os livros que escrevemos sobre os nossos pais, pois sabemos que ao lhes dizer os nomes, eles que já partiram para o Parnaso estão agora ao nosso lado e prontamente respondem. Najib Slaib, presente. Helena Carone Slaib, presente. É muito encantamento. Meu irmão, você é o nosso herói, o nosso cavaleiro da justiça e da paz. Que você seja muito feliz. Muitos abraços. Conheço o desembargador Najib há 23 anos. Ele foi meu professor desde o primeiro período na Escola da Magistratura, onde suas aulas eram para nós alunos repletas de aprendizado. Tive a honra e a alegria de tê-lo como orientador no trabalho de conclusão de curso, já no ano 2000, e de contar com seu acompanhamento no curso de formação após o ingresso na magistratura, e desde então é um querido amigo. Desde sempre o considero, acima de tudo, um exemplo. Exemplo como profissional, exemplo como ser humano. Uma pessoa ética, preocupada em dar o seu melhor em tudo que faz, com dedicação e afinco. Um grande conhecedor do direito constitucional e defensor dos pilares do Estado Democrático de Direito. Por isso, fiquei muito feliz em saber dessa justa e merecida homenagem e muito honrada em participar. Parabéns, desembargador Najib. Najib, querido, nesses 26 anos de magistratura, eu não tenho lembrança, salvo em um breve momento, da Escola da Magistratura sem você. Você é um apaixonado, você é uma pessoa que dedicou a tua vida generosamente a compartilhar o conhecimento e a crença que você tem na ética e na justiça. Essa homenagem é mais do que merecida e, embora eu tenha um livro chamado A Vida Não É Justa, nesse momento o que a gente está fazendo aqui é um resgate de justiça, porque mais do que todos nós, você merece. Um grande beijo. Ao longo de 21 anos de trabalho como assessor do desembargador Najib, tive a oportunidade de conhecer muitos juízes, promotores, defensores que foram seus alunos da EMERGE. Sempre me impressionou essa sua dedicação ao magistério, o prazer que ele tinha em ministrar aulas na escola, que hoje, mais do que merecidamente, lhe concede o título de professor emérito. E se alguém me perguntasse como definiria o desembargador pela trajetória de vida, eu resumiria nas palavras de Ricardo Reis, nosso Fernando Pessoa. Para ser grande sem inteiro, nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Parabéns à EMERGE pela iniciativa. Parabéns, mestre Najib, por mais esse título em sua vida. Bom dia, professor. Fiquei muito feliz pela sua escolha pela Escola de Magistratura. O senhor merece. O senhor é um professor, é um juiz que tem oferecido uma contribuição muito grande ao jovem brasileiro, numa época de tanta dificuldade,
com os problemas de ética, com os problemas de seriedade, com todos os problemas que o Brasil está atravessando, escolher uma pessoa como o senhor para mérito da Escola de Magistratura nos honra muito. Recebo o abraço de gratidão de toda a comunidade acadêmica, desde a direção até os gestores e professores da Universidade Salgado de Oliveira. O senhor merece parabéns e parabéns à Escola de Magistratura, que sempre lutou por um trabalho digno, respeitoso, o que nos agrada muito e que somos fãs da Escola de Magistratura. Um grande abraço e parabéns a todos por esta atitude. Estou muito feliz em poder participar dessa linda homenagem tão merecida ao nosso querido desembargador Najib Slaib Filho. Desembargador Najib participou da Emerge desde o começo da escola. Tenho boas lembranças dessa maravilhosa época. Foi muito bom trabalhar com o desembargador Najib. Era o ano de 1994, quando Vossa Excelência adentrou a sala de aula. A Emerge ainda era na UERJ. De lá, nós saímos com mais conhecimento e Vossa Excelência direto para o casamento. Najib Slaib Filho é, em nossa sociedade intelectual, pessoa que dispensa qualquer adjetivo ou palavra definidora de sua personalidade. A Escola da Magistratura será verdadeira e completa com a presença de Najib Slaib Filho na galeria dos professores eméritos. O reconhecimento do mérito de Najib Slaib Filho é ato de justiça. Na Emerge destaca-se pelo brilho das aulas e palestras, coordenação de disciplinas, elaboração de currículos, atuação em cursos, seminários e fóruns permanentes. Relevante tem sido sua contribuição para o aperfeiçoamento da gestão judiciária, propondo atos normativos e projetos de lei, bem como incentivando a informatização aprimorada e implantação do processo eletrônico. Ressalto sua fecunda produção intelectual, com obras reeditadas e artigos publicados em revistas em permanente atualização de temas. Resiste ainda a sua participação nas associações de magistrados, seja no exercício de cargos ou em debates da defesa das prerrogativas judiciais. Mas Najib é, antes de tudo, um magistrado culto, corajoso, moderno, igualitário, sensível e humano. Personalidade íntegra e harmoniosa. Manifesta na oportunidade meu pleito de profunda admiração, que no tempo já se fez afeto. É a mensagem do Elmar Vera. Realmente eu quero felicitar o presidente da Escola da Magistratura, o desembargador André Gustavo, por essa iniciativa. Há muito tempo a Escola da Magistratura já deveria ter prestado ao Najib Slaib esta homenagem. Todos nós sabemos, principalmente os desembargadores que estavam no tribunal quando a escola iniciou e durante todos esses anos, da luta que o Najib sempre teve em favor da escola. Muitos magistrados hoje do estado do Rio de Janeiro devem a sua situação de serem os magistrados, de serem juízes, à atuação do Najib. Najib, um abraço para você, que você seja muito feliz e que essa escola hoje reconheceu o teu trabalho, as tuas funções na escola, o teu auxílio, que talvez alguns tenham esquecido, mas nós não esquecemos nunca e estamos com você lhe dando este grande abraço. Desembargador André Gustavo, diretor-geral da Escola de Magistratura. Sérgio Túlio falando, magistrado aposentado, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, decano e vice-diretor. Professor Najib, assim o chamo porque é professor e magistrado. Ele foi meu colega de 1969
a 1973 de bancos escolares na faculdade onde atualmente leciono. E ele também lecionou, porque fomos colegas também de concurso público para professor em 1983. Já era tempo do professor Najib integrar o quadro dos professores eméritos, porque se trata de um magistrado e um professor de grande valor jurídico-cultural. Autor de 2 grandes livros de direito constitucional, ele efetivamente estava a merecer essa homenagem já há tempo. Por isso, é uma grande alegria, uma grande honra para todos nós. A Academia Fluminense de Letras se associa a essa homenagem que a Escola de Magistratura presta ao desembargador Najib Slaib Filho. E a nossa academia, onde ele tem um lugar de honra como membro titular da classe de Ciências Sociais. Najib, aquele menino que nasceu lá no interior de Minas Gerais, filho de libanês, que tem uma trajetória toda conquistada por méritos. Najib passa nos primeiros lugares no vestibular da Faculdade de Direito da UF e mais tarde vai ser seu professor, um paraninfo, um amigo dos alunos, aquele que gosta de escrever, que coloca no papel, nas páginas dos livros que edita, a sua cultura, o seu amor ao direito, o seu amor à justiça. A ele, as nossas homenagens por tudo que representa e há de representar em favor do direito, da justiça e da cultura, não só no estado do Rio, mas no Brasil. A ele, as homenagens e o abraço da Academia Fluminense de Letras. Parabéns por tudo que e há de continuar representando para todos nós. Parabéns, meu querido amigo, professor acadêmico Najib Slaib Filho. Querido mestre Najib Slaib Filho, hoje é um dia especial na vida de todos nós. É um dia de comemoração. É um dia de comemorarmos o saber e a sabedoria. Como dizia a poetisa, saber se aprende com os mestres e os livros. Sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Na Emerge, você transmitiu saber e sabedoria aos seus alunos. Lecionou com amor, com dedicação. Transformou a vida de todos nós. Parabéns, meu amigo. Que Deus te abençoe. Que Santa Teresinha te proteja. Parabéns, diretor André Gustavo, pela nobre iniciativa, pela merecida homenagem feita pela Emerge. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria, neste espaço, de cumprimentar o desembargador Najib Slaib Filho pela láurea que recebe da Escola Judicial do Estado do Rio de Janeiro e que o eleva à condição de professor emérito. Nessa situação, eu trago oficialmente os cumprimentos do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que me encomendou esta homenagem ao desembargador Najib Slaib, e também o faço na condição de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas e superintendente da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes. Eu quero dizer, então, e pedindo licença ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ao superintendente da Escola Judicial do Estado do Rio de Janeiro, peço licença para cumprimentar diretamente ao desembargador Najib, que fez da educação, do exercício da atividade de professor, um sacerdócio durante mais de 30 anos. Atividade que eu fiz reconhecido em todo o território
da Federação Brasileira, todos os tribunais de justiça dos estados. A sua atividade fez do espaço escolar um tempo de exercício da democracia, garantindo aos juízes um conhecimento e o exercício da atividade de forma autônoma e livre. É obra de reconhecimento. Eu, especialmente, na condição de vice-presidente do tribunal e na condição de conterrâneo do desembargador Najib Silaib, o que faz redobrar as minhas alegrias, eu quero, neste momento, dizer ao desembargador Najib da nossa alegria e do nosso contentamento e dizer-lhe do tamanho da sua dignidade e da sua compostura durante todo o exercício dessa atividade professoral. Então, desembargador Najib, receba um abraço fraterno de todos os seus amigos do estado de Minas Gerais, onde Vossa Excelência tem raízes e que naturalmente as cultiva. Essa honra que o faz honores insigne da Escola Judicial do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE, o faz digno e da estatura da honra que lhe é conferida. Portanto, receba um fraternal abraço e os cumprimentos pela data, por esta data e pela efetiva honra que lhe é conferida. Muito obrigado e um grande abraço. Oi, pai, parabéns. Eu não esqueço quando ainda nova te perguntei se você preferia ser professor ou juiz. Você ficou dividido, demorou um tempo e respondeu professor. Não sei se foi só para eu parar de perguntar ou se é realmente sua preferência. Mas seja como for, o reconhecimento hoje é merecido, né, por tantos anos de dedicação à carreira acadêmica. Eu não segui a carreira jurídica, trabalho hoje na Fiocruz, na área de saúde, mas aprendi com você a importância do serviço público e de lutar pelo que é certo e justo. Um beijo grande. Para a filha, ex-aluna da EMERGE, defensora pública do Rio de Janeiro, o título de professor emérito da EMERGE registra o exemplo de generosidade e fraternidade que marca a atuação do pai, professor e magistrado. Assim, melhor entendi o que significa a expressão "a letra mata e o espírito vivifica". Ficamos muito felizes com essa justa homenagem a meu pai feita pela EMERGE como professor emérito. É o reconhecimento por tantos anos de dedicação a essa casa, vocacionada à formação de futuros magistrados. Foi um ambiente que acolheu seus dons, né, de magistério e magistratura. Parabéns pela conquista. Sucesso na vida do senhor. Se você quiser. Parabéns, vovô. Beijo, tchau. Oi, vovô Najib. Fico feliz de você ser um bom professor. Tenha muita felicidade, corações e um beijão pra você. Fico feliz de você receber esse presente. Um beijo, tchau! Ah, que lindo, Najib. Olha, eu não tinha visto esse vídeo, não. Eu que não sou homenageado, estou aqui emocionado, né, com tantas manifestações de carinho, principalmente da família, né? Quando a família entra no circuito, aí o coração não aguenta, né? Eu sei bem o que é isso, porque também quando tomei posse como desembargador, enfim, quando foi falar no meu pai, quando falaram no meu pai também, já fiquei sem condições de falar mais nada, né? Família realmente é o nosso esteio, né? Aquilo que nos faz seguir adiante, acordar todo dia e ir em frente. Olha, eu vou já passar a palavra aqui para minha querida amiga Maria Cristina,
Eu quero dizer mais uma coisinha, Najib, que eu acho importante falar nesse momento. Além de todas as qualidades intelectuais inegáveis que você tem, Najib, grande jurista, escritor, tenho vários livros seus que sempre me orientaram. Eu acho que tem algumas características suas, da sua personalidade, que para mim são muito importantes. Uma delas é algo que para mim é importante porque é algo que eu associo ao meu pai, que é essa lheneza, essa forma de tratar as pessoas, de se referir às pessoas. Meu pai tinha isso. Eu acho que, quando falam no meu pai, eu acho que uma grande característica que ele tinha, mais do que dizerem que ele era um grande jurista, escritor, coisa que ele era mesmo, mas o que me dá mais alegria é quando dizem que meu pai era um homem bom, era um homem que todo mundo gostava. E você também é essa pessoa que todo mundo gosta, Najib. Não tem como não gostar do Najib, porque você é essa pessoa que trata todos com muito respeito, com muito carinho, com muita consideração, independentemente da importância do cargo ou da posição. Você é um homem simples, um homem bom, você tem um coração bom. Isso, para mim, acho que é a maior qualidade que um ser humano pode ter, independentemente da sua posição, do cargo que ocupa, da sua importância social. Então, fica aqui esse registro que eu queria fazer. Você é um homem bom, e eu acho que isso é o que, de mais importante, um homem, um ser humano, pode aspirar. E outra característica também que eu acho que é importante mencionar aqui, você é um magistrado de grande personalidade, independência intelectual, você é daqueles magistrados que não tem o menor problema em ficar vencido quando você acredita numa posição. Isso é uma coisa que eu percebo. Muitos colegas falam assim, o Najib ficou vencido e insistiu nisso, porque você é um homem de personalidade, você acredita nas suas convicções, né? Você não é aquele magistrado que eventualmente vai acompanhar porque é mais cômodo acompanhar uma posição, se essa posição não for aquela com a qual você concorda intelectualmente. Porque você é um magistrado, né, com M grande, com M maiúsculo, é um juiz com J maiúsculo, né, que busca o bem comum, que busca o bem do jurisdicionado, e por isso você se apega às suas posições, às suas convicções, claro, não por teimosia, né, ou por obstinação, mas porque você é um homem convicto dos seus ideais, né, convicto dos seus princípios. Então, eu queria destacar esses dois pontos que eu acho que são muito importantes para mostrar quem é Najib Slaib Filho, da personalidade do Najib Slaib Filho. E agora eu queria passar a palavra para uma das pessoas mais importantes na sua vida, que é a nossa querida doutora Maria Cristina. Por favor, Cristina, você tem a palavra. Microfone, querido, eu também esqueci 2 vezes de ligar. Acho que abriu, né? Abriu? Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar, posso chamar de André, né? Porque você foi meu professor na Emerge, um publicista, um homem à frente do seu tempo, e pelas suas lições eu comecei a ver o direito como uma forma. Eu já era advogada, né? Quando fui para a Emerge, já há quase 7, 8 anos, mas sempre você cativou com essa visão de ver além, porque o juiz ele não pode ser um legalista estrito, porque nós temos um arcabouço enorme, e você, como constitucionalista, me inspirou a escrever vários artigos. Então, eu quero dizer que eu estou muito emocionada, estou aqui me segurando, porque, como todos falaram, a Emerge não é uma escola. A Emerge sempre foi uma referência. Na época que eu ingressei com o desembargador Cláudio Viana, a gente não podia nem se atrasar. Se a gente, por acaso, perdesse uma matéria, a gente perdia o semestre inteiro. Era um regime rígido, até desembargador corregedor. Eu lembro muito do senhor em muita coisa no desembargador Cláudio Viana, mas ele deu estrutura, ética, integridade à Emerge. Isso eu não vou esquecer nunca. Meus pais estavam vivos quando foram ver a minha defesa de tese, que se transformou em livro depois, e eu sempre vi o Najib, a Emerge, era um lugar de coração para ele. É um lugar onde a alma dele flutuava.
ou quando encontrava comigo para almoçar, ou às vezes algum evento, ele sempre estava radiante. Ele deu tudo na Emerge, desde a fundação, com o desembargador Fonseca Passos, um homem íntegro, um homem que ficou na história. Porque todos nós vamos sair desse plano um dia, e aí cabe a gente perguntar o que a gente vai deixar para as pessoas. Títulos, bens, nada disso fica. Agora, o exemplo, a inspiração, o entusiasmo, os valores, isso eleva a gente em qualquer situação. E Najib, falar de Najib é muito difícil para mim, porque, como você falou, André, você me emocionou, porque o Najib, ele conseguiu dar decisões como não sei se conheço alguém que teria tido a coragem de dar decisões do nível que ele deu ao longo da magistratura. Chegou, inclusive, em determinado momento, ele não quer que eu diga isso, mas eu vou dizer, que o desembargador Bernardo Garcês sabe que eu tenho sangue espanhol, então, às vezes, é difícil segurar isso. Ele chegou a ouvir de colegas, Najib, você deve se aposentar, porque essa sua decisão, embora corajosa, afrontou muitos interesses. E eu estava ao lado dele quando ouvi isso, pessoas que se diziam amigos. Essas pessoas, me desculpe, são tudo menos amigos. Que se tenha poucos amigos, mas que sejam pessoas que tenham coragem de estar do seu lado nos momentos mais difíceis. Najib, meu amor, você me ensina todos os dias, incessantemente, e você consegue, como ninguém, atravessar as diversidades que, ao longo de todos esses anos, já se vão quase 21 anos de casado e mais 5 de namoro. E você, sempre, em cada situação, fosse de saúde, foi quando eu fui sequestrada, você, em nenhum momento, você duvidou de que Deus estava conosco. Você, em nenhum momento, pediu segurança, você pediu título, você pediu nada. Você fez a sua livre docência, você fez o seu doutorado, iniciou o seu pós-doutorado, tudo o que você fez foi sem pedir nada a ninguém, porque você sabia que você deve, sim, satisfação a Deus e somente a Ele. E isso é para poucos. E eu aprendo todos os dias com você, porque eu não vou negar para os senhores. Eu também tenho uma característica dessa, mas tem horas. O desembargador corregedor, tenho certeza que vai entender tudo que eu estou dizendo. Tem horas que é muito duro. Tem horas que é muito duro você seguir em frente e lutar por uma sociedade que você quer que seja diferente, não ideal. Os filósofos todos, poderíamos citar milhares aqui, já dizem que não existe verdade absoluta e não existe ideal. Mas nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade única como seres humanos por estarmos aqui nesta vida de fazer diferença. E Najib conseguiu todos os títulos, indo para o doutorado dele, levando café e água para professores que foram alunos dele, com uma humildade, como eu nunca vi. E isso, meu bem, é fruto de muita sabedoria. Não é fruto de título, não é fruto de dinheiro, não é fruto de honrarias ou holofote. Você não precisa de holofote, porque a sua luz é a sua alma. E a sua alma, ela é muito bela. Que Deus te abençoe e agradeço a Deus a bênção de estar mais próximo do Criador por estar a seu lado. Muito obrigada, que Deus o abençoe. Obrigado, Cristina, que pelo seu depoimento emocionante, não podia ser diferente, né? Pelo vínculo que os une há tantos anos, né? Enfim, você está ao lado desse grande homem, enfim, que é isso tudo que você falou, um homem corajoso, magistrado
íntegro, enfim, uma pessoa iluminada. Realmente ele não precisa de holofote, porque ele já exala uma luz muito própria, né, que não depende de outras luzes para brilhar. Então, obrigado pelo seu depoimento, carinhoso. Eu acho que, antes da gente passar a palavra para o nosso homenageado, então eu sei que ele está ali segurando, está se segurando, eu queria ouvir aqui o nosso presidente do Tribunal de Justiça, o Cláudio, que veio aqui prestigiar o nosso homenageado, e em seguida vamos ouvir o nosso corregedor. Posso passar para você, Claudinho? Desculpa te chamar de Claudinho, mas você é meu irmão. Antes de ser meu presidente, é meu irmão. Gosto muito de você. E eu era conhecido como Claudinho mesmo, porque meu pai se chamava Cláudio. Então, uma vez, uma moça ligou lá para casa, aí eu falei assim, eu queria falar com o Cláudio. Aí minha mãe ficou meio brava. Falou, Cláudio, mas quem é a senhora? Não, eu sou a namorada dele. Ih, meu Deus do céu, a partir daquele dia eu passei a ser chamado de Claudinho. Aí minha mãe falou, agora todo mundo, as meninas principalmente se chamavam de Claudinho. Meu pai, naquele dia, tremia nas bases. Mas, brincadeira à parte, é uma alegria muito grande estar aqui. Quero cumprimentar o querido amigo e colega André Gustavo. Quero cumprimentar também o colega desembargador Bernardo Garcês. Cumprimentar o nosso querido homenageado, desembargador Najib Slaib Filho, e a querida colega também, a doutora Maria Cristina Slaib. E hoje nós podemos constatar que realmente aquele ditado que no passado diziam que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, está totalmente ultrapassado. Ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Portanto, é uma prova viva disso. E agora eu gostaria de prestar a minha homenagem ao meu querido amigo Najib Slaib Filho e agradecer muito, Najib, você ter me convidado para eu poder participar desse momento merecido e certamente histórico. É uma satisfação pessoal poder participar desse evento, promovido pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, para homenagear o caro colega desembargador Najib Slaib Filho. Buscarei ser breve na minha exposição, para não tirar o protagonismo dessa grande figura do judiciário fluminense. Najib é um importante nome de nossa magistratura. Tem dedicado sua vida à solução de conflitos, nesse verdadeiro sacerdócio que é o fatigoso ofício de julgar os semelhantes. Antes mesmo de ser juiz, porém, já era um servidor do público. Foi escrivão na Secretaria de Segurança, oficial de justiça e promotor de justiça. Conhece, portanto, os meandros da atividade jurisdicional sob variadas óticas, o que, em muito, justifica sua afinada capacidade de compreender as lides e apontar saídas. Enquanto juiz da terceira vara de Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, se destacou pelas apuradas decisões, quase sempre complexas em matéria de direito público. Em 2001, foi promovido a desembargador e, desde 2011, preside a 6ª Câmara Civil, além de, desde 2015, ser membro efetivo de nosso órgão especial. É claramente uma importante engrenagem na dinâmica do Tribunal de Justiça. Nem por isso, porém, se acomoda. Najib é um magistrado e jurista atento aos tempos correntes, que se atualiza e assim funciona, muitas vezes, como farol para os colegas. Tanto juridicamente, afinal, são décadas de mudanças legais e jurisprudenciais que devem influenciar nas suas decisões, como além do direito. Exemplo disso é a sua ligação com a do direito digital e o acesso à justiça digital. Temas na pauta do dia, sendo, a propósito, presidente do Fórum Permanente da Justiça da Era Digital da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Outro traço marcante do perfil do homenageado é a sua proeminência acadêmica,
mais uma prova de sua positiva inquietação. Najib é autor de diversos livros de relevo. Na área do direito público, cito, por exemplo, suas anotações à Constituição, seu curso de direito constitucional, sua ação declaratória de constitucionalidade e sua ação popular mandatória. E do direito privado, comentários à lei do inquilinato, além de orientações cruciais para o crescimento técnico prático dos operadores do direito. Possuindo obras que ensinam a elaboração de sentenças cíveis e atuação como conciliadores e juízes leigos. Não à toa, foi examinador de vários concursos públicos de altíssimo nível. Gostaria ainda de aproveitar a oportunidade para aplaudir a iniciativa da Emerge, na pessoa de seu diretor, desembargador André Gustavo, em proporcionar esse tipo de evento. É fundamental que sempre estejamos habituados a enaltecer quem merece, quem verdadeiramente merece, por servir dedicadamente ao próximo e agradecer esses préstimos, como tem ocorrido nessa série de encontros em homenagem a destacados nomes da magistratura. Homenagear é reconhecer o destaque alheio e, com isso, exercitar a virtude da humildade, crucial para que o judiciário cumpra seu papel com liberdade e responsabilidade. A inserção do desembargador Najib Slaib Filho na galeria de conferencistas eméritos da Emerge, ao lado de nomes da comunidade jurídica, da mais rebuscada formação e eloquência, é um dever moral que cumprimos hoje. Najib é um dos grandes professores e juízes de nosso país e merece nosso eterno reconhecimento. Parabéns, querido colega, que Deus o abençoe e sua linda família. Obrigado, meu presidente, pelas palavras carinhosas que rendem homenagem ao nosso querido desembargador Najib Slaib Filho. Agora eu quero passar diretamente a palavra para o meu querido amigo, magistrado notável também, o desembargador Bernardo Moreira Garcês Neto, que é o nosso corregedor aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bernardo, conseguiu. Agora ativou o microfone. Bernardo, a palavra é sua. Somente um fidalgo como o desembargador André Gustavo Andrade, para reestabelecer a posição do desembargador Slaib na história da Escola da Magistratura. Eu ouvi aqui muito falar dos predicados do desembargador Slaib, predicados como jurista, como estudioso do direito, como magistrado e como professor. Mas o principal predicado dele foi esboçado pelo desembargador André Gustavo, mas quem tocou no ponto foi a juíza Cristina Slaib. É a coragem do desembargador Najib Slaib. Esse é o ponto mais importante da carreira dele. Eu o conheço desde 1976, portanto, há 43 anos, quando entramos no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no primeiro concurso depois da fusão. E de lá para cá, sempre vi o doutor Najib com a mesma postura, mas principalmente com a mesma coragem. Agora podem pensar que essa posição que eu apresento, essa faceta dele, é apenas retórica. Não.
essa posição, essas posições ao longo da carreira dele como jurista e principalmente como julgador profissional, não ensejou o reconhecimento dentro da carreira da magistratura. Por isso, a importância que eu dou à fidalguia do desembargador, diretor-geral da EMERGE, André Gustavo Andrade. O desembargador Najib Slaib Filho chegou ao tribunal como julgador de segunda instância por antiguidade. E não foi por altivez somente, que alguns chegam por antiguidade por serem avessos aos corrilhos, não serem egregiários, não andarem pedindo, implorando. Não é só isso. Isso, às vezes, é decorrência da altivez. Mas o desembargador Najib não é um homem altivo. O desembargador Najib, aí eu concordo, é um homem simples, um homem bom, um homem quase humilde, no sentido cristão da palavra. Agora, o desembargador Najib tem todos esses predicados, mas eles são sustentados pelo maior deles, que é a coragem, que, como Winston Churchill já destacava, é o predicado que assegura todos os outros, porque não adianta ter outros predicados se o indivíduo não tem coragem. E agora eu vou ao ponto. O desembargador Najib sempre foi destacado na nossa turma de concurso, uma vez que entramos na magistratura no mesmo concurso e no mesmo ano, de 1982, e fomos promovidos ao Tribunal de Justiça, como também ao resto da carreira, sempre por antiguidade. Ele chegou ao tribunal em março e eu cheguei em 9 de abril de 2001. Eu, diferente dele, por altivez, mas ele por coragem. E vou citar a hipótese. Sua Excelência, como juiz de fazenda pública, era isso que a juíza Cristina Slaib se mencionava, a contragosto do marido. Sua Excelência, como juiz da terceira vara da Fazenda Pública, teve a petulância que só os magistrados que merecem esse título, como já destacado pelo desembargador Andrade, podem agir. E isso se materializou numa sentença em que o desembargador Najib anulou uma decisão do órgão especial em matéria administrativa. Daí a competência de Sua Excelência, o desembargador Najib, para reapreciar a matéria. E isso custou-lhe a ida por merecimento para o tribunal, além da contrariedade de alguns antigos que até falaram hoje. Certamente arrependidos de nunca terem, em razão do desagrado trazido por esta sentença, imaginem, um juiz anulando uma decisão administrativa do órgão especial.
poucos são os juízes que fazem isso. Por isso é importante, de todos os predicados que o desembargador Najib Slaib tem, esse é o principal. Ele, por convicção, por convencimento jurídico e probatório, agiu como deveriam agir ou como se referia o sempre mencionado oleiro de Frederico II, que ao ser instado pelo rei prussiano, que desejava o seu terreno para ali expandir o seu palácio de verão, respondeu a Frederico o Grande: faça, porque eu sei que ainda existem juízes em Berlim. Então, o desembargador homenageado, Slaib, preenche esses requisitos intelectuais e de estudo, mas, coroando tudo isso, é um homem de coragem. Coragem essa que lhe custou a chegada no tribunal anteriormente. Ele nunca se submeteu ao julgar a vontade de ninguém. E esse é o principal, mas nem sempre usual, predicado do magistrado. É agir sem amor, mas também sem temor, mas também sem ódio, ainda que às vezes isso custe-lhe aquilo que normalmente ele teria direito se não fosse corajoso. Então, desembargador Slaib, é uma honra estar aqui. E Vossa Excelência sabe muito bem do respeito profissional que eu tenho pela sua carreira. E o motivo eu acabei de declinar. Porque quando a juíza Cristina Slaib citou as ameaças veladas que a sua sentença lhe trouxeram, eu trouxe de volta à minha memória o que eu também ouvia. E olhe, desembargador Najib, Vossa Excelência foi auxiliar de prestigiosíssimos desembargadores deste tribunal, na corregedoria e depois quando eles ocupavam a presidência. E tudo isso não foi afastado pela sua coragem, pelo seu desassombro em colocar o direito daquelas partes acima dos seus interesses pessoais, que é o interesse mais do que justo de chegar ao tribunal o quanto antes e, se possível, por merecimento. Então, ainda que por motivos diferentes, vejo na sua carreira alguns pontos semelhantes à minha, ainda que eu não tenha a titulação acadêmica de Vossa Excelência. Eu presto homenagem não ao professor, porque isso já foi cansativamente, reiteradamente prestado. Aliás, é uma constatação óbvia, é uma constatação que se constata nos concursos, nas defesas de tese, em fatos concretos que hoje são muito importantes na avaliação dos magistrados. Coisa que na nossa época
quando nos formamos, lá nos idos de 1970, não era tão importante. Mas Vossa Excelência tem essa titulação. Essa não precisa de constatação nem de elogio. Ela decorre de fato. Agora, a outra, que é a coragem, decorre de fato, mas requer o reconhecimento público, que nem sempre é dado porque fustiga velhos sentimentos, antigas rivalidades e, possivelmente, antigos ódios. Ódios que se materializaram na sua carreira toda por antiguidade. Então, desembargador Najib, hoje, em que esse fidalgo que ocupa a escola, a direção da Escola de Magistratura, proporciona de Vossa Excelência ter lá, enfim, o seu nome inscrito na galeria dos professores eméritos da escola que Vossa Excelência ajudou a fundar, se reestabelece, pelo menos nesse local de ensino, a justiça que algumas vezes deslizou pelo barranco em relação à conduta corajosa de Vossa Excelência. Então, desembargador Najib, que isso aqui fique anotado. O meu respeito não é simplesmente pelos seus predicados acadêmicos, é principalmente pela sua independência, que o diretor-geral, o fidalgo André Gustavo Andrade, fez questão de destacar. Um homem bom. Qual dos dois? O André ou Vossa Excelência? Os dois são homens doces, como é também o presidente Cláudio. É um homem de fé, é um homem religioso. E eu não posso colocar em dúvida a honorabilidade de homens que têm fé, que têm respeito a princípios religiosos. Então, desembargador Najib, essas palavras eram as que eu queria dizer a Vossa Excelência. E agradecer também a Vossa Excelência por ter me convidado, porque, afinal de contas, eu estou há 38 anos na magistratura, assim como o desembargador Najib. A escola existe há quase 30 anos e eu nunca tive a oportunidade de falar nem para os alunos, muito menos para uma plateia tão seleta como essa que nos escuta hoje. Somente a sua generosidade me ensejou essa chance, ainda que tenha sido também por generosidade, igualmente, do diretor-geral André Gustavo Andrade. Então, eu agradeço essa oportunidade que o desembargador Najib, o desembargador presidente e o desembargador André Gustavo, esse nosso fidalgo. Fidalgo aí não tem nenhum tom, não, é a fidalguia dele, é a fidalguia que vem de longe. Ele não chegou agora nos andares de cima da magistratura, nem muito menos nos estamentos mais altos da sociedade. Família antiga. Daí essa nobreza de gestos, porque só quem está acostumado ao poder não se lambuza com ele. Então, desembargador Najib, meus parabéns. E também eu reafirmo aqui a minha admiração pelas palavras do desembargador diretor-geral,
também pelas palavras generosas do presidente Cláudio Tavares e, especialmente, da minha juíza auxiliar, aqui na Corregedoria Geral da Justiça, a juíza Cristina Gutierrez Sleibe, que eu agradeço, fez aí uma menção a mim, ainda com uma comparação que eu não tenho todo esse gabarito para ser comparado ao desembargador Cláudio Vianna, porque esse realmente era um educador. Eu sou mais um formador, um disciplinador de homens. Então, agradeço a todos. Meu bom amigo Najib, que a mãe querida, Nossa Senhora, te proteja. Muito obrigado. Obrigado, meu corregedor, meu querido Bernardo, que é sempre um prazer ouvir você, porque quando você fala, a gente sente que você fala não só com o cérebro, usando o seu intelecto, que é um intelecto privilegiado, mas você fala do seu âmago, você fala lá de dentro, de algo mais profundo, né? E é muito bom ouvir você. Você é um homem, quando fala, você tem menos, vamos dizer assim, menos filtros do que as pessoas normalmente têm, né? Por viver em sociedade, por tentar viver em sociedade de uma forma mais leve. Você não tem essa preocupação, o que é muito bom, devo dizer. Eu, pelo menos, me regozijo muito. No mínimo, me divirto muito ouvindo o meu querido corregedor. Sempre um prazer ouvi-lo e obrigado pelo seu carinho, pelas referências a mim, que, sem sombra de dúvida, são contaminados por uma amizade antiga que nós temos e por uma admiração imensa que eu tenho pelo meu querido corregedor, que também é um exemplo de magistrado. Bom, eu acho que agora é a hora em que a gente mais esperava, que é a hora em que nós vamos ouvir aqui o nosso homenageado, nosso querido magistrado, professor, escritor, jurista, Najib Sleibe Filho. Najib, a palavra é sua. Eu me lembrei muito do meu sobrinho mais velho, Carlos Eduardo, e ele fala sempre, é médico, que ele chorou tanto que ficou desidratado. E eu aqui confesso que estou bebendo água, que eu estou com medo, estou também desidratado. É muito emocionante tudo. São pessoas que são caras para mim e são pessoas que falam coisas. Alguns dos juízes falaram isso. Eu tenho sérias dúvidas sobre a capacidade de julgamento deles. Tá certo? Então, no caso, o Bernardo falando isso, o Cláudio, eu com todo respeito, tá certo? Mas são pessoas que eu admiro, são pessoas que gostam de mim. E também, eu vi agora pessoas que fiquei emocionado. Né? Fiquei emocionado por ver o Elmar Oeira, a Marlene Salgado, o Benício, meu neto, com 1001, sem dente, tá certo? A Laura Antônia, a neta, e eu vi a doutora Cristina falar aquilo que eu falei com ela para não falar. Tá certo? Então, como vocês sabem, eu não mando mesmo, então ela acabou falando o que achou conveniente, tirando de dentro dela e eu também tirando de dentro de mim. Eu preparei para falar sobre esse assunto predileto, juiz. E nesse assunto predileto de juiz, eu queria destacar, eu preparei uns 15, 20 minutos, mas não vou falar nesses 15, 20 minutos, não. Eu vou simplesmente destacar um texto muito importante do Nalini, Zé Roberto Nalini. Né? Espero que esteja aparecendo aí na tela. Né? Pergunto à parte técnica se estão vendo na tela. Estamos vendo, estamos vendo. Estamos vendo. Ok, desembargador. Isso. E aí eu preparei um texto e ia falar sobre o Cláudio Vianna, o que ele passou para fazer Emerge,
né? Eu tive a honra de assistir tudo isso. Eu ia falar um pouquinho da história da Emerge também, mas eu queria enfatizar o Cláudio Viana, um homem de coragem, um intelectual, e o José Joaquim da Fonseca Passos, né? Que a gente, juiz, na frente dele nós nunca falamos isso, não, mas a gente chamava ele de Fonsecão, tá certo? Em contraposição, o filho dele, Carlos Eduardo, a gente chama de Fonsequinho, que é um absurdo, mas a coragem dos dois em fazer emerge. Aí está o Cláudio Viana, né? O retrato como patrono da Emerge, que, aliás, eu não concordo. A Escola da Magistratura do Rio de Janeiro deveria se chamar Escola da Magistratura Desembargador Cláudio Viana de Lima, como é a Escola Judicial de Minas Gerais, Desembargador Edésio Fernandes. E o Fonseca Passos, que foi muito importante para nós, na parte do eleitoral, naqueles anos horrorosos da década de 80, com recadastramento, com aquelas eleições, e o desembargador Fonseca Passos é que deveria ser o nome da Escola Judiciária Eleitoral. Eu, por mim, enquanto Deus permitir, vou continuar lutando por isso. Mas eu queria destacar rapidamente o que falou o desembargador Zé Roberto Nalini. O paulista, ele sempre vinha, sempre à disposição, e ele colocou o seguinte: o recrutado a julgar é um intelectual, trabalha intelectualmente, analisa o caso, procura soluções na lei, decide somente depois de adequadamente interpretá-la. Toda a sua atuação é algo que se desenvolve na esfera do intelecto. Como operador intelectual, o juiz há de repetir sempre: só sei que nada sei. Lembrando Sócrates, né? E fazendo uma piada, uma butade com isso. Embora acerto e incorreto, se de nada sei, nem isso poderia saber, porque eu não sei nada, ele diz: a expressão vale como exercício permanente e como estímulo para procurar saber alguma coisa. O primeiro compromisso ético do juiz é colocado em relação ao seu aprendizado permanente. O estudo sistemático, na continuidade da escolarização e seus vários graus, mas também e principalmente o estudo solitário. E ele coloca o encontro dioturno com o ensinamento dos livros e dos CD-ROMs, das internets e das infovias. Né? CD-ROM, atualmente, eu acho que praticamente não existe, mas quando ele escreveu isso há 10, 15 anos, era o mais conhecido. E eu, nesse aspecto, para dizer que o juiz é um intelectual. E hoje a gente se surpreende com uma cisão ou contradição entre a magistratura e a academia. Tenho colegas que, inclusive, posso dar como exemplo o próprio diretor-geral da Escola da Magistratura, que alguém diz para ele: se o sujeito é acadêmico, não é juiz. Se o sujeito é juiz, não pode ser acadêmico. Essa dualidade. Mas aí o juiz, em qualquer sistema jurídico, exerce trabalho intelectual, seja no common law, no civil law, qualquer sistema. O trabalho do juiz é intelectual. É autoridade pública garantida para julgar com independência. E a escola judicial, como a judicatura, é necessariamente a praxis, o encontro entre o empirismo e a racionalidade. O empirismo e a racionalidade, a experiência de vida e a razão. O direito somente se manifesta pelo fato jurídico. O juiz aprecia o caso concreto e a solução prevista. E é isso que o Cláudio Viana fez. Ao copiar a escola, o método pedagógico
da Escola Superior de Guerra, ele simplesmente fez aquilo que era o óbvio, fez destacar o fato. Nós, juízes, tivemos uma época que dizia que o direito sobreviveria por si só. Não interessava o fato. Isso é um absurdo. Interpretavam errado, né, o Hans Kelsen para dizer teoria pura do direito. Mas o direito tem que ver o fato. E esse fato é que nasce o direito. Do fato nasce o direito subjetivo. E o juiz, como agente político e social, julgando com altaneria a causa, é o único apoio que pode permitir ao indivíduo, por mais desvalido que seja, defrontar com igualdade de armas os poderes sociais, políticos, econômicos, religiosos e tantos outros que intentam oprimir, reprimir, deprimir e mesmo suprimir a sua liberdade, a sua segurança e a própria vida. Como disse o Bernardo, talvez eu tenha aqui uma visão romântica, mas essa é a visão. Por quê? O nosso ato chama-se sentença. Por que sentença? Porque eu tenho que ser sensível ao que está acontecendo, sensível ao fato. Immanuel Kant colocou lá, sem sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado, e sem entendimento, nenhum seria pensado. Pensamentos sem conteúdo são vazios. Intuições sem conceito são cegas. Empirismo e racionalismo. E a sentença é produto da sensibilidade e da razão. Eu não vou falar, eu pretendia, né? Eu estou aqui ocupando o chefe do Poder Judiciário, o Corregedor-Geral da Justiça, né? Eu ia falar que muito que nós fazemos hoje decorre da construção do Império, né, que falava juiz de paz, árbitro, jurado e juiz de direito, que julga pelo direito. Ia contar que nosso cargo apareceu em 1927, né, e quando era Dom Pedro I. E por quê? Dom Pedro II, quando houve a abdicação de Dom Pedro I, ele foi substituído pela regência, e a regência baixou o Código de Processo Criminal. E o Código de Processo Criminal fala, eu estou lembrando isso, o Bernardo e o Cláudio vão se recordar, porque no órgão especial estavam discutindo o caso de uma juíza substituta pedindo autorização para morar na capital, porque a sede da sua região é a capital, embora ela possa atuar desde Paraty até Natividade. E o Código de Processo Criminal é que criou essa ideia de comarca. Por quê? Ele era obrigado a residir na comarca, mas de lá era um direito, ele só podia ser removido a pedido, promovido para o tribunal, ou se o Conselho de Estado fizesse a remoção dele por interesse público. O Regis Lourenço, que foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, falava que o juiz não era súdito das forças locais, nem servo da gleba, como na Idade Média, vinculado ao território, mas autoridade plena e estável, como, aliás, o bispo na sua diocese. Isso é uma coisa que tem me aborrecido, né? Justamente porque, em muitos tribunais, os juízes não têm lotação. 40% dos nossos juízes não têm lotação. Isso significa o quê? Eles ficam de cima para baixo o tempo todo, sem que tenha uma certeza de onde vai trabalhar no mês seguinte. Graças a Deus, com o processo eletrônico, se e quando for implantado, nós teremos resolvido muito essa questão. Mas, de qualquer maneira, é muito importante a gente pensar que o juiz foi o nosso primeiro agente nacional, levando cultura e autoridade aos diversos rincões do país, esperança e alento aos que são obrigados a enfrentar os poderosos. O juiz, o cargo dele, ao ser criado em 1827, e pelo Código de Processo Criminal de 1832,
tendo que morar na comarca, ele era um funcionário do governo imperial distribuído em todo o país. Por exemplo, a Cantagalo, onde eu fui promotor, na Cantagalo era uma grande comarca que ia desde Itaboraí até lá Quissamã, ia desde Macaé até a fronteira de Minas Gerais. Então, o juiz lá era uma força poderosa contra as forças locais. Eu ia terminar, e vou terminar, agradecendo a homenagem, agradecendo a minha madrinha, a Cristina, né? Ela foi dito que ela era madrinha. Eu quero agradecer ao André Gustavo, diretor da Emerge, né? Pelo seu esforço, pelo que ele está fazendo, inclusive porque ele me designou presidente de um fórum, o Fórum da Justiça na Era Digital. E o nosso colega de concurso, meu colega e do Bernardo, o Luiz Fux, ao assumir o Supremo Tribunal Federal, há poucos dias, está implantando justamente isso, você ter uma justiça digital para atender a todos. E eu quero agradecer ao desembargador Cláudio Viana, né? Há muitos anos eu dizia que ele ia ser o presidente, e aí está como presidente. Quero agradecer ao Bernardo, né? A emoção que o Bernardo tem, que fala, né? E é muito emocionante tudo isso, e ele tem também a coragem de dizer. E diz ele que eu sou um homem de coragem, mas eu acho que eu não sou um homem de tanta coragem quanto o nosso corregedor. Ele tem uma coragem de dizer aquilo que precisa ser ouvido. Quero agradecer a todos que mandaram mensagem, fizeram vídeo, né? E eu quero terminar, não me deixando vencer pela emoção, com isso. Emerge a Escola do Juiz, integra o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o centro da cultura e da nacionalidade. A Emerge foi instituída por intelectuais valorosos, como os desembargadores Cláudio Viana de Lima e José Joaquim da Fonseca Passos. E alguém vai me perguntar, mas tinha outros? Tinha, mas o Fonseca Passos era o meu chefe, né, na parte de direito público, e ele, desde o início, me escolheu como substituto dele. E quando ele saiu da Emerge, na mesma época que o Cláudio Viana saiu, ele, um belo dia, chegou e me avisou que eu queria substituí-lo como coordenador de direito público, depois constitucional, onde eu fiquei 20 anos. E eu termino dizendo que a Emerge honra a justiça na aplicação do direito em cada caso concreto. Eu peço perdão por eu não ter a mesma emoção, por eu não falar tão bem quanto todos que estavam aqui, mas vocês têm que reconhecer que tudo que vocês disseram me deram não só recordações, mas a certeza de que é muito importante a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E agradeço especialmente a doutora Cristina, que é pelo seu entusiasmo, pela sua emoção e pelo seu amor. Muito obrigado, desembargador André Gustavo. Obrigado a você, meu querido desembargador Najib. Estamos todos muito felizes e hermanados aqui nessa homenagem a você. Estou recebendo também manifestações de elogio a você. Acabei de receber aqui pelo WhatsApp uma mensagem do nosso querido desembargador Marcelo Burraten, que está presidindo a ANDES, a Associação Nacional de Desembargadores, e está ali enviando um abraço, está lhe desejando tudo de bom, mandando uma energia positiva e um carinho para você. E aqui também já recebi no nosso campo de perguntas e respostas, congratulações, Paulo Mulinho, Mulan, o Márcio Duval Soares, Maria Glaé Tedesco Vilardo, nosso Caetano Fonseca Costa, enfim, estamos todos aqui participando dessa homenagem. Ainda aqueles que não estão falando, estão mandando para você mensagens de carinho, de afeto, porque é isso que a gente quer que você receba de nós hoje, nosso reconhecimento, nossa gratidão, nosso afeto, nosso carinho, por tudo que você representa
não apenas para a magistratura, mas para a escola da magistratura, para a escola dos juízes, né, que você ajudou a construir, ajudou a ser o que ela é hoje, né, com um espaço de disseminação do conhecimento jurídico. E você, Najib, além de magistrado, além de um escritor, além de um jurista, além de um homem público, você é um educador também. E isso é uma coisa que é óbvia pela sua atuação aqui na Escola da Magistratura. Você tem amor pela escola porque você é um homem preocupado com a educação, porque você acredita, como eu acredito, que a educação é o caminho, é o que pode nos fazer melhorar, né, como seres humanos, pode nos fazer melhorar como seres sociais, fazer com que a gente possa ter uma sociedade melhor, menos injusta, menos desigual, né, e que possa, quem sabe, no futuro, ser uma sociedade que dê a todos nós orgulho de viver, né? Nem sempre temos orgulho de viver na sociedade em que vivemos, que é tão cheia de desigualdade, preconceito, discriminação, injustiças, mas a gente luta cotidianamente, dia a dia, incessantemente, para fazer essa sociedade uma sociedade melhor. E homens como você são fundamentais para isso, homens que acreditam na educação, acreditam na justiça, acreditam no bem comum. Isso é fundamental. Que tenhamos mais Najibes na nossa vida, que você continue a espalhar aí o seu exemplo para os nossos alunos, para os nossos magistrados. Receba meu carinho, minha gratidão. Eu queria devolver aqui a palavra final para o nosso presidente, o nosso Bernardo e a nossa Cristina, para expressarem esse carinho para vocês antes da gente encerrar aqui o nosso evento. Deixa eu começar aqui com o nosso presidente. Presidente, quer dar uma última palavra de carinho para o nosso homenageado? Eu quero dizer que foi um momento marcante. Muitas vezes a gente faz essa homenagem presencial, né? Eu acho que teve um brilho tão especial essa videoconferência. Achei muito bonito a sua direção, os seus assessores elaboraram assim, de uma forma assim que não demonstrou só o lado, né, do professor, do jurista, do magistrado, trouxe o lado da família, trouxe o lado dos valores, da irmã, quer dizer, que realmente emociona a gente, é o que faz sentido nessa vida, né? E, acima de tudo, nós estarmos irmanados e irmanados com a mesma comunhão, que é de deixar um legado para a sociedade, deixar um legado para os nossos filhos. Enfim, eu sempre digo, o bem vence o mal. Tudo que você pensa, você cria. Tudo que você sente, você atrai. E tudo que você quer se torna realidade. Há pouco tempo atrás, nós comemoramos o aniversário de São Francisco de Assis, e que tem uma oração belíssima: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver discórdia, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E, resumindo, mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quero agradecer mais uma vez, André, o meu querido homenageado Najib. E, André, você realmente está resgatando algo assim extraordinário. Porque muitas pessoas, muitas vezes, recebem, isso é da nossa história, da nossa cultura, recebem homenagem quando já estão no céu. O importante é o homenageado estar vivo e os familiares estarem presenciando isso. E, ao mesmo tempo, esses netinhos aqui, hoje, que estavam... Eu, há pouco tempo atrás, estava curtindo esse momento. Hoje eu tenho um de 12 e o meu mais velho tem de 15. Fui pai depois dos 40 anos. Mas, graças a Deus, estou tendo sabedoria, junto com a minha esposa, de poder educá-los. Mas, acima de tudo, através desses valores cristãos, de fazer o bem ao semelhante e colocar na cabeça deles que isso aqui tudo é uma passagem.
Você só consegue alguma coisa na vida se você for um bom filho. Se você não for um bom filho, você jamais será um bom pai. Jamais será um bom amigo. Então, isso tudo veio o quê? Da formação do berço. E, evidentemente, aos poucos, de acordo com cada um de nós, traçando a nossa meta, a nossa determinação, a nossa vontade de vencer, Jesus falou, faça por onde que eu te ajudarei. E, portanto, quando você faz a sua parte, o homem lá em cima está do seu lado. O fardo se torna mais suave. Portanto, eu encerro minhas palavras desejando muita saúde, muita paz, muitas bênçãos, que nós tenhamos aqui um olhar de fraternidade. Eu sempre costumo dizer, me permitam, o invejoso cresce que nem rabo de cavalo, para baixo. Quem planta a semente do bem, colhe a semente do bem. Eu digo isso até por mim, pela minha vida. Pelo meu pai, por exemplo, pela minha mãe, que eu amo demais. Meu pai está no céu, tem 18 anos, mas continua na minha memória. Em vários momentos, eu me lembro das coisas que a gente conversava, e às vezes a gente sente aquela falta, né? Embora a gente não deva olhar o passado, a gente tem que olhar para frente. Mas as recordações, os exemplos que ele me dava, que ele conversava comigo. Enfim, não vou tomar mais tempo dos colegas, mas é apenas para dar um testemunho de fé, que realmente fé, esperança e caridade tem que estar ao nosso lado, para que nós, que somos servidores do público, que julgamos o nosso semelhante, tenhamos essa comunhão que nós estamos vivendo hoje. Uma comunhão, uma irmandade e, acima de tudo, o reconhecimento de quem verdadeiramente merece. Najib, meu grande abraço, que Deus te abençoe, a Cristina também, e que você ainda possa fazer muito pelos semelhantes e acima de tudo, pelos menos favorecidos pela sorte. Obrigado, presidente, pelo seu depoimento sensível, carinhoso, muito bonito. Meu querido corregedor e amigo, desembargador Bernardo Garcês. Diretor André Gustavo, eu que tinha que dizer, já disse, concordo com tudo que os demais falaram, especialmente o aspecto metafísico das palavras do presidente, e, a fim de evitar que Vossa Excelência ache graça no que eu digo, não é? Eu vou parar por aqui, porque a coisa mais difícil realmente é falar em público. Como é difícil, não é? Como é difícil falar em público, especialmente quando se tenta não ser acaciano. Não é? Quando se fala coisas muito mais sublimes, mas não se consegue atingir quem ouve. Então, é melhor parar de falar. Muito obrigado, desembargador Najib, pela indicação. Boa tarde. Obrigado, meu querido corregedor, meu amigo querido. Cristina, suas últimas palavras aqui, antes da gente encerrar essa homenagem ao nosso querido Najib. Microfone. Mais uma vez, eu quero cumprimentar a Emerge, a minha casa, né, onde estudei, onde defendi tese, e onde sempre frequentei, né, e te parabenizar, André, porque você está resgatando a Emerge e você tem esse olhar de valorizar e de entender que a transdisciplinariedade ela é essencial. Ela não pode ser ignorada pelo julgador. E para nós todos magistrados, e os que virão, com a graça de Deus virão, não é uma tarefa fácil, porque, como foi dito aqui o tempo inteiro, o magistrado ele precisa um estudo, um aperfeiçoamento constante. Aquele que deseja entrar para a magistratura e acha que aí terminou a sua parte, realmente ele não será um magistrado de verdade. E essa parte realmente não é fácil, porque você tem que abrir mão de muita coisa
para continuar estudando. E a EMERGE, como academia, ela é essencial. Ela precisa estar integrada na formação, antes dos magistrados chegarem, durante e ao longo desse tempo, porque não existe conhecimento unilateral de nada. A gente só cresce com o compartilhar de ideias, de pensamentos e de sonhos. Sim, de sonhos. Nós morremos a cada dia quando deixamos de sonhar. Então, eu só gostaria de terminar citando, porque todo mundo sabe o quanto que eu gosto de arte, de leveza, por isso que, inclusive, falaram do violino, e está de parabéns toda a equipe, a Cileia, a Aline, todos que proporcionaram essa emoção tão grande para a gente, porque a música, ela toca a alma. A música faz a gente deixar o ego de lado, que muitas vezes nos distrai. Outro dia eu estava lendo, não sei aonde que foi, que falaram assim, o maduro é aquele que conseguiu superar a distração de si mesmo. Então, é um caminhar diário, e a EMERGE, ela precisa ser esse sustentáculo. A EMERGE precisa continuar a ser a casa do saber e da sabedoria e do conhecimento. Isso não é pouco. Isso é o que nos faz crescer. Então, gostaria de terminar citando Mário Quintana, para trazer um pouco de poesia, né? Porque eu acho que a arte é que nos faz transcender, das utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Najib, eu vou deixar você se despedir aqui e encerrar o webinar. Eu só queria dizer que eu tenho a convicção de que o mais importante nessa vida são os afetos que nós fazemos, que nós conquistamos, que nós recebemos. Receba o nosso afeto. Você é um homem que conquistou muitos afetos ao longo dessa vida, né? Eu acho que o que a gente leva dessa vida, como já se disse, é a vida que a gente leva. E você leva uma vida exemplar, em que você espalha carinho, afeto, positividade, e tenho certeza que você sabe que você recebe isso de muita gente, não é? Ao fim e ao cabo, se perguntar a um indivíduo, um homem, uma mulher, se a vida valeu a pena ser vivida, e ele disser sim, não será por conta de fama, dinheiro, poder, mas será por conta dos afetos conquistados ao longo da vida. E você tem muitos afetos conquistados ao longo da vida e continua conquistando. Muito obrigado, Najib, por tudo que você representa para nós e para a nossa Escola da Magistratura. Eu devolvo você a palavra para você encerrar aqui o nosso evento, mandando uma mensagem aqui para todos que estão assistindo. Eu continuo recebendo aqui mensagens também de carinho para você. Acabei de receber uma da desembargadora Denise Levi-Tredler, mandando também um carinho para você. Najib, você encerra o nosso evento. Eu não tenho como agradecer um evento desse. É um evento que vocês foram os instrumentos, mas o gestor disso tudo, né, ele conseguiu devolver a minha alegria, devolver o meu carinho, devolver a minha atenção para a Escola da Magistratura. E a Escola da Magistratura, já falei tanto isso, né? Não é uma criação só da escola. A escola física, aliás, pouco importa. Importa que a Escola da Magistratura, preparando o magistrado, preparando para a carreira de magistrado, aprimorando o magistrado, formando o magistrado, elas somos todos nós. E essas palavras, que a Escola da Magistratura somos todos nós, são as palavras de Cláudio Viana de Lima, que eu reverencio nesse momento em que eu agradeço a Deus por tudo isso que vocês me deram. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Obrigado a todos que compareceram aqui nessa belíssima homenagem ao nosso querido desembargador Najib Slaib Filho.
e peço que fiquem ligados na programação da Escola da Magistratura e todo dia trazendo eventos importantes para você. Hoje mesmo temos às 18 horas um evento aqui importante e eu peço que então vocês vão lá, se inscrevam e continuem comparecendo e prestigiando a nossa escola. Um beijo a todos, se cuidem, distanciamento social, máscara, né, muito álcool gel, e vamos nos proteger e passar por esse período juntos, com carinho.